Oi, crianças! Eu estou muito feliz porque vocês estão aqui na nossa Hora da História. E vocês sabem quem está mais feliz ainda? Quem sabe, fala aí pra mim. Isso mesmo, Jesus! Jesus está muito feliz. Sabe por quê? Porque Jesus ama vocês e Ele fica muito feliz em saber que vocês estão estudando a Bíblia e aprendendo mais sobre Jesus. Vamos orar? Fechem seus olhinhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto. Obrigada pelo seu Filho Jesus, que também nos ama tanto. Cuida de nós, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Está escrito na Bíblia, o livro de Deus. Amo vocês, amo vocês. A história de hoje fala de uma ceia especial. Vocês sabem o que é uma ceia? Uma ceia é como um jantar, só que ele é antes de dormir, mais tarde, não é no horário normal que a gente costuma comer. Mas quem será que participou dessa ceia tão especial? Já nós vamos descobrir. Mas antes eu preciso saber, essa história está onde? Vocês sabem onde está? Onde está essa história? Sim, ela está na Bíblia. Na Bíblia posso ler, Deus é amor. Na Bíblia posso ler, Deus é amor. Na Bíblia posso ler, seja bom. Na Bíblia posso ler, seja bom. Na Bíblia posso ler, dê com amor. Na Bíblia posso ler, dê com amor. Na Bíblia posso ler, Deus é o Criador. Na Bíblia posso ler, Deus é o Criador. Sim, na Bíblia nós podemos ler que Deus é amor, que Jesus é amor. E Jesus nos amou tanto que Ele veio a esse mundo, sofreu por nossa causa e sofreu muito. Ele morreu por nós. Jesus nos ama muito. E Jesus também amava os seus discípulos. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Mesmo quando Jesus estava triste, sabia que já estava na hora que Ele morreria, Jesus continuou amando os seus discípulos. E essa história está aqui na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 14, nos versinhos de 12 até 25. E também está uma outra parte dela no livro de João, no capítulo 13, nos versinhos de 1 a 20. Sim, estava chegando a hora em que Jesus iria morrer. Jesus sabia disso. Então Jesus chamou os seus discípulos, dois dos seus discípulos, Pedro e João, e disse para eles assim: vocês vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem que tem um pote com água e vocês vão perguntar para ele assim: onde é a sala em que nós vamos fazer a ceia da Páscoa? E Pedro e João obedeceram a Jesus e foram até a cidade, encontraram este homem e perguntaram para ele: onde é a sala em que nós faremos a ceia da Páscoa? E este homem então levou Pedro e João até onde estava preparada uma mesa muito bonita com comida para Jesus e os seus discípulos. Um tempo depois, Jesus chegou com os outros discípulos e todos se assentaram à mesa. Vocês se lembram quantos discípulos Jesus tinha? Vamos contar aí comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jesus tinha 12 discípulos e os 12 discípulos estavam com Jesus naquela noite. E eles ficaram muito felizes porque eles estavam com fome e aquela ceia parecia ser muito boa, mas tinha um problema. Naquela época era costume que as pessoas lavassem os seus pés antes de comer, porque elas andavam em estradas de terra, estradas empoeiradas, e andavam com sandálias e os pés ficavam sujos. Mas quem lavava os pés dessas pessoas? Os empregados, os servos. Mas os discípulos olharam para todo lado, não havia nenhum servo. Eles não conseguiam entender. E agora? Eles iriam comer sem lavar os pés? Mas algo que eles não esperavam aconteceu. Jesus se levantou,
tirou a sua capa, amarrou uma toalha na sua cintura como se fosse um avental, encheu a bacia com água, se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos. Depois que ele lavou os pés dos 12 discípulos, Jesus então tirou a toalha, colocou a sua capa e sentou-se à mesa de novo. E ele então olhou para os discípulos e perguntou: vocês entenderam o que foi que eu fiz? Vocês entenderam por que eu lavei os pés de vocês? Jesus então explicou para os discípulos: eu sou o mestre de vocês e lavei os pés de vocês. Jesus queria ensinar naquele dia para os discípulos que eles precisavam ser como Jesus. Eles não tinham que ser importantes nem melhores do que ninguém. Eles tinham que ser servos, eles tinham que aprender a servir as outras pessoas como Jesus servia. Jesus serviu os seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos, mesmo sendo Jesus. Então ele queria que os discípulos entendessem que eles também precisavam servir as pessoas, amar as pessoas, ajudar as pessoas. E foi por isso que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus então pegou o pão que estava sobre a mesa, orou agradecendo por ele e disse: esse pão representa o meu corpo que vai morrer por vocês. Também Jesus pegou o suco de uva, agradeceu pelo suco de uva e disse: o suco de uva representa o meu sangue que será derramado por vocês. E Jesus então distribuiu o pão e o suco de uva, e os discípulos comeram e beberam junto com Jesus. Naquele dia, com aquela ceia, Jesus quis dizer para os seus discípulos que ele morreria pelos seus discípulos e por nós. Jesus disse para os seus discípulos que os amava muito, muito, muito e que também amava muito a todas as pessoas. O amor de Jesus por nós é enorme e isso é maravilhoso. Ele morreu por nossa causa. E Jesus contou isso para os discípulos naquele dia, que ele morreria para salvar os discípulos e também para nos salvar. Mas Jesus também ensinou para os discípulos naquele dia que eles deveriam ser o quê? Servos, ajudadores, que eles deveriam amar e cuidar das outras pessoas como Jesus fazia. E de quem nós podemos cuidar? Quem nós podemos amar? Quem nós podemos servir? É muito bom a gente ajudar, servir o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, ou o titio, a titia, não é? Não é muito legal? Mas Jesus queria dizer também que nós temos que ajudar o nosso próximo. Não só o papai, a mamãe, o vovô, as pessoas que nós amamos. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo são todas as pessoas que estão em volta de nós, mesmo aquelas que não são da nossa família. Os nossos vizinhos são nossos próximos, os nossos colegas de escola, os nossos professores, as pessoas que a gente vê na rua, as pessoas da igreja, as pessoas, todos os lugares onde nós vamos, no supermercado, onde nós estivermos, ali estarão os nossos próximos. E Jesus quer que nós sejamos bondosos, ajudadores com essas pessoas, com o nosso próximo. Por isso, o desafio dessa semana é: vocês vão ajudar, vocês vão servir alguém. Jesus ama aqueles que servem, que ajudam. Sabiam disso? Vocês podem ajudar o papai, a mamãe, um vizinho, vocês vão escolher, podem pedir ajuda para o papai e a mamãe. O que vocês podem fazer para servir, para ajudar alguém nesta semana? Combinado? Parabéns para as crianças que estão fazendo os desafios. Vamos orar? Querido Deus, por favor, Senhor, nos ajude a servir, nos ajude a sermos bondosos com o nosso próximo, nos ajude a sermos como o Senhor foi aqui na terra. Cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, até a próxima semana no nosso vídeo. Fiquem com esse Jesus maravilhoso. Um beijo!